Oiê, beleza? Professor Jamal passando aqui para deixar uma dica muito bacana de resolução de exercícios que envolvam o assunto mol. Olha só, se você não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho, corre lá no Instagram, digita Professor Jamal, que eu tenho colocado dicas, perguntas semanalmente, coisas que ajudam bastante você a evoluir em química. Segue a vinheta! Bom, então a primeira coisa de todas é a gente relembrar o que é um mol. Aqui nessa aula a gente vai tratar o mol como uma quantidade. Quantidade é essa referente a 6,02 vezes 10 a 23 entidades, que no momento da resolução de um exercício nós vamos aproximar para 6 vezes 10 a 23 entidades. Esse número é bem famoso, né? Esse número é conhecido como constante de Avogadro ou número de Avogadro. Embora com muito rigor não tenha sido ele quem o descobriu, a gente vai chamar assim, tá? Constante de Avogadro ou número de Avogadro. Mas nesse momento da aula, geralmente acontece uma dúvida na cabeça dos alunos, das alunas. Professor, o que é entidade? Entidades não tem muito segredo não. Na química, entidades, você vai trocar a palavra entidades por átomos, moléculas ou íons. Claro, vai depender do que o exercício te fornecer. Átomos, moléculas ou íons. Mas aí pode ter pintado uma outra dúvida. Professor, eu não sei identificar isso. Ah, mas isso é muito simples. Vem comigo aqui, a gente vai fazer um treino rapidinho de identificação, ok? Aqui eu estou te propondo a seguinte situação. 1 mol de CO2, ferro, alumínio 3+. Então é para a gente identificar átomo, molécula ou íon e a quantidade referente ao mol. Bom, 1 mol é bem simples, é sempre 6 vezes 10 a 23. Mas e essas entidades, professor? A gente vai ter que treinar assim, tá? Se você receber uma fórmula química com uma carga, detalhe, a carga já vai estar escrita na sua prova, ok? Não é você quem vai colocá-la. A carga já veio, tá? Então se eu receber uma fórmula com uma carga positiva ou negativa, não importa o número aqui, 3 mais 3, 2 menos 2, é íon, ponto final. Então isso aqui é íon, combinado? Então, 1 mol de alumínio 3+, 6 vezes 10 a 23, que é a quantidade de 1 mol, íons, porque o alumínio é um íon. Tá certo? Show! Agora, 1 mol de... Eu acho que o CO2 é mais fácil, tá? O CO2. Então a gente vai... Bom, simplificar um pouquinho, mas nos exercícios de mol isso dá muito certo, então a gente vai pensar da seguinte maneira. 2 ou mais letras maiúsculas iguais ou diferentes. 2 ou mais letras maiúsculas iguais ou diferentes. Molécula. Simplificando, claro. Molécula. Então, 1 mol de CO2, 6 vezes 10 a 23 moléculas. E por fim, uma letra maiúscula só, aqui nesse caso só o F, né, do Fe, átomo. Então, 1 mol de ferro, 6 vezes 10 a 23 átomos de ferro. Tá, então veio carga, íon. 2 ou mais letras maiúsculas iguais ou diferentes, molécula. Uma letra maiúscula só, sem carga, átomo. Beleza? Então você já sabe. Enfim, identificar agora um pouquinho melhor essas entidades que aparecem nas questões. Tá, mas e qual é esse método, Jamal, que você quer me deixar aí para resolver as questões? Eu chamo de linha do 1 mol. Eu vou ficar aqui desse ladinho para você. Linha do 1 mol. Vários nomes, na verdade. Linha do 1 mol. Linha salvadora, linha milagrosa, porque ela ajuda bastante. Essa linha é para você que tem aquela dificuldade que nós, professores, professoras de química, a gente escuta muito em sala de aula. Professor, como eu começo? E é justamente isso que o vestibular quer, né? O start, o começo da questão. Então, olha só, deixa eu te explicar uma coisa antes, rapidinho. Exercícios de mol, eles vão acabar com uma regra de 3, uma ou mais regras de 3. Desculpa falar isso, mas regra de 3 tem 2 linhas. A linha de cima e a linha de baixo. A linha de cima vai ser essa linha do 1 mol que eu vou aqui sugerir para você como método de resolver. A linha de baixo, você vai pegar os números do exercício. Você já vai ver comigo isso, tá? Mas antes vamos treinar um pouquinho essa linha do 1 mol. Vamos lá? Olha só. Então eu sempre escrevo assim, ó, 1 mol de uma substância. Então você vai lá no exercício e pega a substância que o exercício te deu. A próxima informação que aqui a gente vai combinar, vai padronizar, é escrever 6 vezes 10 a 23, moléculas, átomos ou íons, depende do tipo de substância que a questão te deu. Próxima informação será a massa desse 1 mol, conhecida como massa molar. Tá? Eu já vou te ajudar a calcular, é bem fácil, bem simples, mas aqui a gente vai pôr então a massa molar dessa substância. Show? E por fim, se for um gás a substância que o exercício te deu, se for um gás e ele estiver na CNTP, você vai pôr aqui 22,4 litros. Então aqui é o volume de 1 mol, conhecido como volume molar. Mas se for um gás na CNTP, aqui você coloca 22,4 litros. Lembrando que CNTP, 0 graus Celsius e 1 atmosfera de pressão.
Se não for, e ele falar, dado volume molar igual a 25 litros por mol, então você vai colocar aqui 25 litros e vai resolver o exercício. Tá bom? Agora eu vou te convidar a resolver duas questões comigo. Uma mais de introdução, que nós vamos fazer agora, e a outra do Enem, aí já valendo, questão original, enfim. Vamos lá, então vai aparecer na sua tela aí a primeira questão, a gente vai fazer uma leitura e eu vou te ajudar a resolvê-la. Calcule o volume ocupado por 160 gramas de SO3 na CNTP, dado a massa molar de cada participante do composto, né, em gramas por mol, enxofre igual a 32, O igual a 16. Repare que esse exercício, a substância trabalhada nele é o SO3, o trióxido de enxofre que está na forma gasosa. Então a primeira coisa é montar a linha de 1 mol para essa substância. Vem comigo, olha só como se faz. Então, está bem clara a substância que eu vou trabalhar. Eu coloco então 1 mol de SO3, 1 mol de SO3. A próxima informação, 6 vezes 10 elevado a 23, duas ou mais letras maiúsculas iguais ou diferentes, molécula. Então isso é molécula. 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, que é a minha entidade, o SO3. Próxima informação, a massa desse SO3, a massa desse 1 mol, a massa molar. Para eu fazer isso, eu preciso então da massa do enxofre, 32 gramas por mol, e do oxigênio, 16 gramas por mol. Deixando aqui bem claro uma coisa, quando você vai fazer um exercício e não recebe essas massas, porque essas massas você não tem que decorar, lembra disso? Quando você não recebe, é porque neste vestibular, ou melhor, naquele vestibular deste exercício que você está fazendo, tinha uma tabela periódica. E lá na tabela você acha o quadradinho do enxofre e acha lá o número 32, do O, 16. Então, mais uma vez, massas molares, as massas dos participantes de uma fórmula, você não decora, você tem que receber isso. Tá bom? Fechou? Então, como se faz mesmo, né, Jamal, essa massa de 1 mol? Você multiplica o número de baixo pela massa de cima, o número de baixo pela massa de cima e depois soma tudo. Aqui eu vou fazer um pouquinho rápido, acompanha comigo, ó. 3 vezes 16, 48. Porque quando não tem nada, tem 1, né? Embaixo do S aqui tem 1. 1 vezes 32, 32. Então, 48 com 32, 80 gramas. Então, esta é a tal da massa molar do trióxido de enxofre, 80 gramas. E por fim, como é um gás e ele está na CNTP, 1 mol dele, assim como 1 mol de qualquer gás, ocupa 22,4 litros. Ok, vou colocar um ponto aqui, nós montamos a linha de 1 mol para o SO3. Então ficou 1 mol de SO3, certo? Tantas moléculas, tantos gramas, 22,4 litros. Repare que essa linha eu não fiz olhando para o exercício. A única coisa que eu retirei do exercício foi a substância, a fórmula. O resto saiu daqui, o resto é teoria. Show? Combinado? Então tá, essa primeira linha veio da minha cabeça, é teoria. A segunda linha, porque nós vamos montar uma regra de 3, vem do exercício. O exercício pede pra gente calcular o volume ocupado, né? O volume, ele quer o volume. Eu venho embaixo de volume aqui na linha do 1 mol e coloco um xizinho. Ocupado por 160 gramas de SO3. Gramas embaixo de gramas. Então eu venho embaixo dos 80 gramas e coloco 160 gramas. Claro que nesse exercício o Jamal ajudou aqui nos números, né? Porque aqui ficou uma proporção bem tranquila. 80 para 160, eu dobrei. Então basta eu dobrar o volume também que eu já chego no X. Agora, se você não quiser fazer assim, você pode fazer a regra de 3 normalmente, multiplicando então 80 vezes X, né? Vai ficar assim, vamos colocar aqui, não custa nada. Ó. 80 vezes X, até vou fazer mais bonitinho. Eu vou colocar as unidades aqui, ó. 80 gramas vezes X é igual a 160 gramas vezes 22,4 litros. Gramas de um lado com gramas do outro você corta. Tá bem simples, enfim. A hora que você resolver isso, pode até cortar esse 0 aqui com esse 0 aqui, cortar esse 8 aqui com esse 16, vai dar 1 e vai dar 2. Basta então fazer 2 vezes 22,4, chegando num X igual a 44,8 litros. Então, esse seria o volume ocupado por 160 gramas de SO3 na CNTP. Tranquilo, né? Então, olha que interessante. A linha do 1 mol serviu como base, como primeira linha de uma regra de 3 para mim. É essa a sugestão que eu quero deixar. Então agora a gente vai fazer o exercício 2 da nossa aula, o nosso último exercício, que é o exercício do Enem. Me acompanha aí. O brasileiro consome em média 500 miligramas de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro, ou seja, 1000 miligramas.
Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas. Considerando o valor de 6 vezes 10 a 23 por mol para a constante de Avogadro e a massa molar do cálcio igual a 40 gramas por mol, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades? Bacana, ok, então olha só, o exercício do Enem, como qualquer questão do Enem, sempre trabalha um pouquinho com interpretação de texto, então esse exercício ele não vai ser tão direto. Perceba que ele me fala quanto é consumido de cálcio, 500 miligramas, e depois ele me fala que o correto, ou melhor, o recomendável seria o dobro. Então nós vamos colocar aqui como uma massa recomendada, deixa eu colocar para você recomendada já, a gente já pode fazer isso direto. Então o recomendado são 1000 miligramas, né? O dobro dos 500 miligramas que se consome diariamente. 1000 miligramas divide por 1000 que você chega em gramas e aqui a gente chega então em 1 grama. O recomendado seria 1 grama diariamente. Ok, vamos trabalhar com esse número porque ele me pergunta qual é a quantidade de átomos de cálcio dentro da massa recomendada. Aquela para suprir as minhas necessidades é a recomendada. Combinado? Então vamos lá. A tarefa sua aqui então é fazer esse 1 grama de cálcio. Claro, é 1 grama de cálcio isso aqui, né? O Enem me pergunta quantos átomos tem aqui. Então a minha tarefa é passar isso para átomos. Show? Então é bem simples. Eu vou deixar aqui o exercício. Na verdade ele se resolve, o final dele, a ideia dele, melhor dizendo, é essa. 1 grama de cálcio tem que virar átomos de cálcio. Beleza, professor. E agora? Bom, a gente começa fazendo a nossa linha do 1 mol. É o método que eu estou te deixando nessa aula. Vamos lá, cuidado que a minha substância agora é cálcio, hein? Vamos lá? Vamos começar aqui. Vou virar aqui para você. Vamos lá, ó. 1 mol de cálcio, que é a substância envolvida nessa questão do Enem, tem 6 vezes 10 a 23, é a nossa informação. 6 vezes 10 elevado a 23. E aí vem a entidade. Uma letra maiúscula só, sem carga. Uma letra maiúscula só, átomos, professor? Muito bem. Então aqui a minha entidade é átomo, então eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos de cálcio. Próxima informação é a massa desse 1 mol, que o Enem me diz 40 gramas por mol no enunciado. Então, por mol, quer dizer, 1 mol tem 40 gramas, eu simplesmente coloquei aqui. Professor, o volume? Não, né? Cálcio não é gás. Então, a gente não vai pôr o 22,4, simplesmente porque não é um gás, muito menos na CNTP ele está. Então, só coloca, se for gás, na CNTP. E você vai saber que é gás lendo o exercício. Isso é bem tranquilo. Então, eu criei a minha linha do 1 mol, a minha linha salvadora. Ela ficou um pouquinho menor, porque o 22,4 litros não foi necessário aqui. Então fica 1 mol de cálcio, 6 vezes 10 a 23 átomos, 40 gramas. E o Enem me fala, bom, quantos átomos eu tenho, quantos átomos eu vou ter? Opa, ele quer átomos, o meu X vai embaixo de átomos. Então, X embaixo de átomos. É bem fácil fazer isso, tá? E a massa recomendada de cálcio, 1 grama. Então, eu vou usar exatamente esse 1 grama, grama embaixo de grama. Então, eu vou colocar 1 grama aqui e pronto. Esse 1 grama vai virar átomos, tá? Faça a sua regrinha de 3. Então aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido, eu vou só deixar indicado como se faz. 6 vezes 10 a 23 vezes 1, 6 vezes 10 a 23, 40 vezes x, 40x. Passe o 40 dividindo, vai ficar 6 vezes 10 a 23 dividido por 40. Basta você fazer 6 dividido por 40, tá bom? E repete a base 10 a 23. O x que nós vamos encontrar aqui, cuidado, tá? É 0,15 vezes 10 elevado a 23, o que achamos átomos. O x está embaixo de átomos, eu vou achar átomos. Nós não vamos ter essa resposta, mas a gente pode adaptar esse número para a notação científica, né? E aí eu vou ter exatamente 1,15 vezes 10 elevado a 22 átomos de cálcio. A gente conseguiu resolver essa questão, mais uma vez, usando essa linha do 1 mol, que é a grande sugestão que eu vou deixar para você nessa aula. Espero ter te ajudado, enfim, com essa sugestão da linha do 1 mol. Pratique, resolva as questões por ela. Lembrando, ela é a primeira linha da regra de 3 e o exercício vem embaixo. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Espero ter te ajudado bastante nesse. Ah, se inscreva, ativa o sininho e corra lá no Instagram que tem muita coisa legal rolando lá. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau!